estudantes do primeiro ano, tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história e não esqueçam dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para que você possa assistir às aulas, fazer atividade e hoje, além de aprender, vai ter algumas dicas para as férias, certo? E o material que nós vamos precisar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, mas também vamos precisar de uma folha para a atividade final. Lápis, borracha, tinta guache e pincel. Eu vou dar um tempo para você deixar tudo aí bem pertinho. Vamos lá! Hoje nós estamos na aula 41 e como eu falei para vocês, é a nossa última aula. Você já imaginou aí que nós tivemos 41 encontros durante o ano? Legal, né? Olha lá qual vai ser o tema da aula. Museus em Curitiba. Então, pegue o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 41, História, Museus em Curitiba. Vou aguardar você fazer.
que a Vivi veio nos contar. Hoje a aula é de dica para as crianças, os pais e os responsáveis aproveitarem as férias que vêm aí. Então a nossa aula de hoje vai ser uma dica, ou melhor, várias dicas. Vamos lá? E a dica é visitar museus. A ideia é indicar os museus que você pode visitar, mas também dar dicas de como transformar a visita ao museu em um passeio diferente e brincante. Então, a dica principal é ir visitar os museus, mas dentro dos museus e também, se a gente for pensar, fora dos museus, dá para fazer algumas coisas para deixar esse passeio muito melhor. Vamos ver? Primeiro, você sabe o que é um museu? A Vivi veio nos esclarecer. O museu é um lugar em que se preserva a memória de uma cidade, de um país, das artes, de uma pessoa, enfim, é o espaço de histórias interessantes que nos fazem viajar no tempo. Mas, apesar de contar histórias que já aconteceram, o museu é um lugar para pensarmos o presente e refletirmos sobre o nosso tempo. E lembra até que eu falei sobre um historiador? Um historiador pode trabalhar em um museu, fazendo que o visitante observe o que está exposto. Não apenas por ser algo antigo, mas por significar algo que traz uma relação do presente, do que aconteceu do passado. E nós vamos ver algumas dicas para deixar essa visita ainda mais gostosa em um momento de aprendizagem. A primeira dica lá, leia livros sobre museus. E eu vou indicar alguns livros que eu gosto que falam de museus. O primeiro é Meu Museu, da Maísa Zakzuki. Esse livro traz uma noção básica de como as crianças e também os adultos devem se comportar quando visitam um museu, certo? E a personagem principal, que é uma menina, conta a história sobre a construção do MASP e também como os museus se organizam com as exposições e muito mais. Além disso, traz obras dos mais famosos pintores da história da arte. Outro livro é Vamos ao Museu, que foi escrito por Neuza Estilaro Scaleia e Nereide Santa Rosa, certo? E você gosta de colecionar objetos? Foi assim que nasceram os primeiros museus. E esse livro fala de diversos tipos de museus. Existem museu de arte, museu de ciência, museus históricos, entre outros. E nos museus históricos pode ter móveis, objetos, arte sacra, fósseis, animais, entre outros, certo? Então isso é para quem quer conhecer os diferentes tipos de museu. Outro livro é o Museu Impressionista em Adesivo. Este livro contém mais de 100 adesivos que reproduzem com perfeição algumas obras de arte bem famosas. E os quadros são agrupados em temas como família, cotidiano e também traz alguns fatos e curiosidades sobre os pintores, os artistas, suas obras e o período no qual viveram, certo? Mais um livro bem legal. Mistério no Museu Imperial, de Ana Cristina Massa. E esse livro conta a história de Jonas, que é o artilheiro do time da escola. Ele divide seus segredos com os amigos, principalmente com a amiga Sofia, que está apaixonada por Jonas. Também com o Goma. Goma é o apelido do meio-irmão de Sofia. E ele gosta de chicletes, por isso que ele tem esse nome. E eles vão fazer uma excursão. E nessa excursão no Museu Imperial, eles percebem uma coisa meio estranha. E o que acontece?
Eles voltam no museu para desvendar um mistério. Não vou contar muito, vou deixar você curioso e ir atrás procurar um pouquinho desse livro aí para ver o que acontece. Agora vamos para outra dica da Vivi? Fotografe sua visita. Mas tem uma coisa, tem que ver se o museu permite fotografia. Tem alguns museus que não permitem. Ah, professora, por quê? Porque o flash, aquela luz, pode danificar as obras, certo? Mas se o museu permitir, é uma ideia bem legal fotografar. Depois você pode ver as fotos com os seus pais responsáveis e explicar o que mais gostou. Se você conseguir até imprimir, você guarda como um registro do passeio, certo? E outra dica da Vivi: desenhe as obras ou os espaços vistos no museu. Ao visitar ou até mesmo depois de visitar o museu, você pode desenhar as obras, um espaço do museu. E daí você pode aproveitar para contar para os pais responsáveis tudo o que você viu e o que você aprendeu também, certo? E o legal é que você pode usar diferentes materiais: lápis de cor, canetinha, tinta, grafite, giz de cera, entre outros, certo? Vamos para outra dica da Vivi? Crie sua própria exposição. Essa ideia pode ter tantas variações. Vocês podem visitar um museu com a dica de tirar fotos, imprimir, fazer uma exposição do passeio no corredor ou em alguma parede aí da sua casa, ou fazer obras com diferentes técnicas, como a pintura, o recorte, a xilogravura em isopor, e expor para a sua família, certo? E você pode até incrementar a sua exposição com objetos antigos da família. Por que não? Nos museus não tem roupas, talheres, livros e outros objetos usados pelos reis, rainhas e outros personagens da história. Que tal expor os objetos da sua família e contar um pouquinho da sua história, certo? E mais uma dica da Vivi: converse muito sobre suas experiências. Uma ideia fundamental é conversar. Conte para os seus pais, seus responsáveis, tudo o que você viu e aprendeu na visita no museu, certo? E a última dica da Vivi: se não puder ir pessoalmente aos museus, faça uma visita virtual. Então, diversos museus em várias partes do mundo oferecem visitas às galerias e principais obras de artes online. Aproveite então esse tempo que você vai estar em casa para passear pelos corredores de lugares maravilhosos, como o Museu do Louvre em Paris, o Metropolitan em Nova York, o MASP, que eu até falei quando eu falei daquele livro, lembram? Que é o Museu de Arte de São Paulo. É uma ótima maneira de não se isolar completamente do mundo e ainda se manter conectado com a história, com a cultura e com o conhecimento. Mas nós falamos do nosso Paraná, de Curitiba. Vamos fazer uma visita virtual? Eu escolhi o Museu Paranaense. O museu traz conhecimento sobre a história do Paraná e tem algumas curiosidades. O Museu Paranaense foi o primeiro do Paraná e o terceiro do Brasil a ser inaugurado. Isso foi em 1876. O acervo faz um passeio pela história do estado, com mais de 400 mil itens. Já imaginou quantas coisas para conhecer? Tem objetos, documentos, mapas, equipamentos, esculturas, medalhas, obras de artes e livros. E essas fontes históricas traçam uma linha do tempo da pré-história
até os dias atuais, certo? O museu também oferece o tour virtual. Para isso, tem que acessar o site do Museu Paranaense, que aparece aqui na tela. Eu vou dar um tempo para que você possa copiar esse site aí e fazer uma visita virtual, se não puder ir pessoalmente, certo? Vamos lá? Ao acessar esse site, vai abrir essa página aqui. E você deve acessar a aba Serviços. Ao clicar nessa aba, vai aparecer as seguintes opções: atendimento à pesquisa, visita mediada, como pesquisar no acervo online, museu virtual, edições do Museu Paranaense. Nós vamos clicar em Museu Virtual. E vai aparecer vários quadrinhos. Em cada um, ao clicar, aparece uma exposição diferente. Eu escolhi um que tem tudo a ver com um assunto que nós estudamos esse ano. Se chama Tempo de Brincar. E olha que legal, essa exposição foi realizada a partir de uma pesquisa de um grupo de estudantes sobre o brincar. Eles pesquisaram sobre a infância e a fabricação de brinquedos. E daí fizeram uma exposição com objetos doados ao museu. Tem várias coisas quando eu clico nessa aba. Tem até galeria de imagens da exposição e também um vídeo mostrando os estudantes montando a exposição. Bem interessante, eu escolhi só um, mas você pode escolher outros e conhecer um pouquinho mais do Museu Paranaense, certo? E olha a ideia da Vivi! Vamos conhecer outros museus de Curitiba? Então, eu escolhi a nossa cidade, Curitiba. Já que vocês vão estar de férias, se vocês puderem visitar pessoalmente, é uma ideia bem legal. Mas vai ser o seguinte, eu vou mostrar a foto e você vai tentar adivinhar que museu é esse. Se souber, ótimo. Se não souber, vamos aprender um pouquinho mais, certo? Esse daqui. Esse tá fácil. Sabe o nome dele? É o Museu Oscar Niemeyer, ou MON, que é as primeiras letras desse museu, certo? Também é conhecido como Museu do Olho.
Nem preciso explicar por quê. É um museu de arte com importantes obras artísticas nacionais e internacionais. Tem em seu acervo perto de 7.000 obras na área de artes visuais, arquitetura e design. É considerado o maior museu de arte da América Latina e também o mais visitado aqui em Curitiba, certo? Tá lá o nome dele. Como eu falei, é conhecido também como o MON, que é a primeira letra. O M, o O e o N, certo? Vamos para outro? Esse daqui. Será que você sabe que museu é esse? Aposto que alguns olharam e disseram, mas eu já passei, eu já fui brincar ali na frente. Mas você já pensou, que museu será que é esse? Esse é o Museu do Expedicionário. Expedicionário, professora? O que é isso? Expedicionários são pessoas que fazem parte de uma expedição de um momento militar. Esse museu tem por objetivo apresentar a história da participação dos expedicionários, ou seja, dessas pessoas na Segunda Guerra Mundial, certo? Vamos para outro museu? E esse daqui? No momento, esse museu está passando por uma reforma, mas quando ele abrir de volta, eu acho que é bem legal conhecê-lo, certo? Esse museu se chama Museu de Arte Contemporânea do Paraná. Esse museu tem em seu acervo pinturas, esculturas, desenhos, gravuras e outros tipos de obras de diversos artistas brasileiros, em especial artistas paranaenses. Outro museu. Você conhece esse? Esse é o Museu do Holocausto de Curitiba. É um museu que traz homenagem às vítimas da Segunda Guerra Mundial, lembrando dos momentos de horror mesmo passado por judeus e outros povos vítimas do Holocausto. O museu conta com acervo de objetos e fotografias da época e é o primeiro museu com esse tema aqui no Brasil e tem como objetivo lutar contra o ódio, a intolerância, o racismo e o preconceito. Mas para visitar esse museu tem que agendar. Não adianta chegar lá e querer entrar. Não, você pelo site do museu você pode agendar sua visita, certo? Vamos para outro e esse daqui. Esse tá fácil porque tá até escrito ali. O Museu da Vida, que foi criado pela Pastoral da Criança com o objetivo de espalhar informações e reflexões sobre a saúde, a nutrição, a educação e a cidadania por meio de exposições e ações educativas. E o legal desse museu é que a gente sempre escuta, olha, se você for no museu não pode tocar em nada. Esse museu é interativo, ou seja, você pode mexer nas obras, tocar, é bem diferente, um lugar bem legal de conhecer. Vamos para outro. E esse daqui? Esse museu é o Museu da Imagem e do Som do Paraná e é o segundo mais antigo do Brasil nesta área e tem um acervo de mais de 1 milhão de itens. Tem a finalidade de resgatar, preservar e divulgar a memória audiovisual paranaense. E outro? Esse aqui alguns vão dizer, eu já passei ele na frente. Mas você sabia que nesse lugar tem 2 museus? Tem 2 museus. Tem o Museu da Gravura e o Museu da Fotografia na cidade de Curitiba. No Museu da Gravura tem obras de Poti Lazarotto, Pablo Picasso, Anabela, entre outros.
também tem uma programação anual de exposições temporárias de artistas renomados que utilizam a técnica da gravura. E o Museu de Fotografia tem exposições com obras do acervo, além de abrigar mostras de fotógrafos brasileiros e internacionais, certo? E esse outro aqui? Alguns vão dizer, já fui, conheço. Que legal, né? É o Museu Egípcio Rosa Cruz e Tutankhamon. Então não preciso nem contar o que tem, né, nele. Tem sobre obras de artes, sobre um pouquinho da vida dos egípcios, certo? E olha que legal, nesse museu tem uma múmia. É uma múmia, e uma múmia de verdade. Interessante, né? E esse outro aqui? Ah, professora, esse eu já vi quando estava passeando lá perto do Parque Barigui. É lá pertinho mesmo, que é o Museu do Automóvel de Curitiba. E é um museu temático. E qual que é o tema? Automóvel. Então, ele tem vários veículos automotores e similares e é considerado um dos mais importantes dessa categoria aqui no Brasil, certo? E esse outro aqui? Esse, vocês vão dizer, professora, eu já vi isso em um parque. Ele fica dentro de um parque. É o Memorial Ucraniano. Como eu falei, fica localizado dentro de um parque, o Parque Tingui. E esse memorial, esse museu, presta uma homenagem aos imigrantes ucranianos que vieram para essa região do Brasil no século XIX. Esses são alguns dos museus que tem aqui em Curitiba. É claro que existem outros. E eu penso o seguinte, um é mais importante do que o outro? Todos são importantes. E o importante mesmo é conhecer esses museus, tanto pessoalmente como virtualmente, porque conhecendo os museus nós sabemos um pouquinho mais da nossa história, sobre o que permaneceu, o que modificou, e é um momento de conhecimento, informação e bastante alegria, porque eu sou uma que quando eu vou passear eu já fico alegre, e se eu for passear em um museu eu fico mais alegre ainda, certo? E olha a ideia da Vivi. Agora vamos fazer uma atividade sobre a aula de hoje? Então nós vamos fazer uma atividade que tem tudo a ver com a aula de hoje. E lembram lá que a Vivi falou uma dica? Desenhar. Pode usar diferentes técnicas, pode até utilizar essa atividade para uma exposição aí na sua casa. Vamos lá? Para isso eu vou precisar da tinta e da folha em branco, certo? Eu vou dar uns segundinhos aí para você deixar tudo bem pertinho. Então a ideia é fazer uma pintura de um dos espaços que eu falei para vocês, de um museu. Você pode escolher aquele museu que você mais gostou aqui de Curitiba, certo? Já dá para até identificar qual eu escolhi, não dá? O Museu Oscar Niemeyer. E você percebeu que a minha folha aqui ficou em pé? Como eu falei, a gente vai utilizar essa folha para uma exposição também. Então, vamos fazer com bastante capricho. O que nós vamos fazer? Pega uma folha em branco na vertical e nós vamos dobrar ponta com ponta bem no meio. E quando eu paro com ela aqui, ó, ela já fica em pé, certo? Só que agora eu vou fazer o desenho. Mas eu tenho que tomar um cuidado. Ao abrir a folha,
eu tenho que fazer desse lado o desenho. Não posso fazer com ela fechada, porque se às vezes eu posso virar e daí, ó, vai abrir e não vai dar certo. Então, abre a folha. Essa parte de cima da parte dobrada eu não vou desenhar e vou desenhar aqui na parte de baixo. Então, você vai escolher qual o museu que você mais gostou. Vai desenhar aqui. E daí, pegar as suas tintas, o seu pincel e vai pintar, como eu fiz aqui com o Museu Oscar Niemeyer, certo? Vamos lá?
terminou sua atividade sobre uma pintura de um museu aqui de Curitiba? E o melhor, essa técnica de dobrar a folha desse jeito aqui ajuda até para fazer outros desenhos, outras obras de arte, que fica bem legal daí para uma exposição, certo? E como eu falei para vocês, essa é a nossa última aula. E eu quero aproveitar para agradecer a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação por esse trabalho com as videoaulas, certo? Agradecer a secretária municipal da Educação aqui de Curitiba, Maria Silvia, a superintendente Andressa e o superintendente Oséias, a diretora do Departamento de Ensino Fundamental, Simone, e principalmente a Luciana Zaidan, que é a gerente da gerência de currículo, no qual eu trabalho aqui na secretaria, certo? Também quero agradecer os colegas professores aqui da secretaria, que ajudaram muito dando ideias para a aula, mas também os professores da escola. Como agora a gente já voltou para o presencial, eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles e fiquei bem feliz pelo retorno que eles deram para nós sobre as videoaulas, porque eles também falam que aprenderam bastante. Isso me deixou bem emocionada pelo carinho por todas essas palavras que eles falaram, falando o tanto que eles gostaram das aulas, certo? Tenho que agradecer também ao pessoal que está atrás das câmeras, ao pessoal que trabalha nos estúdios e nas edições das aulas, certo? E quero agradecer aos pais, às mães, aos responsáveis e outros familiares que acompanharam você por confiar em nosso trabalho nesse momento. Mas tenho que agradecer principalmente a você, estudante, que esteve comigo por todo esse tempo. Espero que você tenha aprendido muito comigo, porque eu aprendi muito com você. Mas como professora, você está aí na televisão e eu aqui em casa. Mesmo assim, eu recebi bilhetinho, recebi algumas mensagens pelas redes sociais, por e-mails, falando do tanto que aprenderam e gostaram das aulas. Então, foi uma troca, né? Eu aprendi com vocês e vocês comigo, certo? E quero desejar para vocês boas férias. E sempre eu falava, até a próxima aula. Agora não vai ter a próxima aula, mas uma coisa eu posso dizer. Nos encontramos por aí. Se cuidem!